Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje continuamos o nosso estudo em nossas devocionais, estamos no livro de Lucas. Hoje é o capítulo 9. E interessante, que o capítulo 9 fala sobre o chamado e o poder e a identidade de Cristo. Lucas 9 é um capítulo fundamental no Evangelho, pois revela o poder de Jesus, a missão dos discípulos, sua identidade como Messias e o custo do discipulado. Neste capítulo, Jesus não apenas realiza milagres, mas também desafia seus seguidores a viverem uma plena entrega a Deus. Vamos explorar esse capítulo em profundidade, relacionando com outras passagens bíblicas para compreendermos melhor esta passagem de todos os acontecimentos no capítulo 9. E a missão dos 12 apóstolos começa em Lucas capítulo 9, verso 1, o poder delegado. Jesus chama os 12 discípulos e lhes dá o poder e autoridade sobre os demônios e doenças. Ele os envia para pregar o reino de Deus e curar os enfermos, instruindo-os a não levar provisões, mas a confiar totalmente em Deus. E em Lucas capítulo 9, verso 2, ele fala: E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Isso nos lembra de Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20, onde Jesus ordena: Ide e fazei discípulos de todas as nações. Glória a Deus. E a lição que nos mostra esta passagem é quando Deus nos chama, ele nos equipa. O chamado ao discipulado vem acompanhado da autoridade e provisão divina. Pense nisso, amém? Depois continua na multiplicação dos pães e peixes. Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao 17, a provisão de Cristo. Uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, segue Jesus. Os discípulos querem despedi-los, mas Jesus desafia a fé dos discípulos. Em Lucas capítulo 9, verso 13, Jesus olha para os seus discípulos e disse: Dá-lhe vós de comer. Olha que interessante. Eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes, mas Jesus os multiplica e todos comem até ficarem saciados. Essa história se conecta com Êxodo capítulo 16, onde Deus proveu o maná no deserto, e com João 6, verso 35, onde Jesus declara: Eu sou o pão da vida. Aleluia! A multiplicação dos pães prefigura a Santa Ceia e aponta para Jesus como o verdadeiro alimento espiritual. Depois continuamos em Lucas 9, a partir do versículo 18 em diante, nós temos a confissão de Pedro e a identidade de Cristo. Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizem as multidões que eu sou? Pedro responde: O Cristo de Deus. Versículo 20. Essa confissão é um ponto crucial no ministério de Jesus, pois confirma que ele é o Messias esperado. No entanto, Jesus surpreende os discípulos ao dizer que o Filho do Homem deve sofrer e ser rejeitado e morrer. Isso cumpre a profecia de Isaías, capítulo 53, do verso 3 ao verso 5, que descreve o Messias como o servo sofredor. Depois, continuando em Lucas capítulo 9, do verso 23 ao 27, nós temos o custo do discipulado, negar-se a si mesmo. Jesus então ensina um dos princípios mais desafiadores do cristianismo. Em Lucas capítulo 9, verso 23, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Isso significa que seguir Jesus exige renúncia e entrega total. Não podemos viver para nós mesmos, mas para Cristo. Em Gálatas, capítulo 2 e verso 20, reforça essa verdade. Presta atenção. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que palavra poderosa! Glória a Deus! Continuando em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28 ao 36, nós vemos a transfiguração de Jesus e a glória revelada.
Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte e, diante dele, seu rosto resplandece e suas vestes se tornam brilhantes. Moisés e Elias aparecem ao lado dele. E saiu uma voz da nuvem que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Verso 35. A transfiguração revela a natureza divina de Jesus e antecipa a glória da sua ressurreição. Isso também nos lembra do que Deus disse em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, onde Moisés profetiza sobre um profeta maior do que ele, que é Jesus. Glória a Deus! Continuando em Lucas, capítulo 9, verso 37 ao 43, nós encontramos a cura do jovem endemoniado e o poder sobre as trevas. Quando Jesus desce do monte, encontra um menino possuído por um espírito maligno. Os discípulos tentaram expulsá-lo, mas falharam. Jesus repreende o espírito e o menino é liberto. Em Mateus, capítulo 17 e verso 21, porque este tipo não sai senão por oração e jejum. O poder espiritual não vem da capacidade humana, meus queridos, mas de uma vida de comunhão com Deus. Pense nisso. E a maioria das pessoas sabem disso, mas muitas vezes não colocam em prática esse poder sobrenatural. Depois, continuando lendo e meditando na palavra, em Lucas 9, a partir do versículo 46 ao 50, nós encontramos o ensino sobre a verdadeira grandeza. Os discípulos discutem entre eles quem é o maior entre eles, né? E Jesus responde: aquele que for o menor entre vós todos, esse será grande. Versículo 48. No reino de Deus, meus queridos, a grandeza não está no poder humano, mas na humildade e no serviço, conforme está escrito em Marcos, capítulo 10 e verso 45. Dá uma olhadinha depois lá. Depois, nós encontramos o custo de seguir a Jesus. Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao 62. A prioridade absoluta. 3 homens querem seguir Jesus, mas colocam condições. Cristo responde com frases que mostram que o discipulado exige prioridade máxima. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, verso 62. Isso nos lembra da esposa de Ló, que olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal, conforme está escrito em Gênesis capítulo 19 e verso 26. Seguir Jesus exige compromisso total e um coração voltado apenas para Ele. Devemos observar esses detalhes. É muito importante entregar a vida ao Senhor 100%, não pela metade. Amém? E a conclusão que podemos chegar, que no capítulo 9 de Lucas, hoje nós recebemos grandes lições. Só para recapitular, no número 1, Jesus delega poder e autoridade aos seus discípulos para expandirem o reino. Número 2, ele provê para as necessidades de seus seguidores e da multidão. Número 3, Pedro reconhece Jesus como Cristo, mas o Messias que ele esperava não era o servo sofredor. Número 4, seguir Jesus exige negar a si mesmo e carregar a cruz diariamente. 5, a transfiguração revela a glória de Cristo e confirma a sua missão. 6, a verdadeira grandeza está no serviço e na humildade. E 7, o discipulado exige uma entrega radical e incondicional. Ou seja, Lucas 9 nos desafia a reconhecermos quem é Jesus e a vivermos completamente para Ele, sem olhar para trás. Amém, meus queridos? Pense, medite, volte o vídeo novamente, abra sua Bíblia e medite na sua casa, porque são estudos maravilhosos que mudarão a sua vida. E assim como mudou a minha, está mudando todos os dias também, pois eu preciso disso. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo e queremos declarar nesta manhã
que somos os teus filhos e aprendemos mais da tua palavra em Lucas 9. Todos os teus passos, os teus milagres, é muito bom desfrutar da tua presença e desses ensinamentos e meditar na tua palavra todos os dias para renovar a nossa mente e o nosso espírito e elevar a nossa fé. Pai querido, queremos declarar nesta manhã que entregamos a nossa vida 100% para que o Senhor comande a nossa vida através do teu Espírito Santo. Auxilia-nos, ajuda-nos. Nos arrependemos dos nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados conscientes e pecados inconscientes. Estamos aqui nesta terra para te obedecer e aprendermos de ti cada vez mais para sermos pessoas melhores. Declaramos a tua paz, declaramos o teu amor, declaramos o teu poder sobre as nossas vidas e ramificaremos a tua palavra para outras pessoas, para que elas venham ser abençoadas também. Declaramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, o nosso eterno e maravilhoso Salvador. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Tome posse desta palavra e até a nossa próxima devocional.